Estava sentado na cabeceira da mesa no jantar de domingo, quando minha filha virou para o marido, com aquele sorriso torto que ela tinha aprendido a usar como faca, e disse em voz alta o suficiente para todo mundo ouvir: "Você não é nem metade do homem que meu sogro é." O genro sorriu. Não foi um sorriso de vergonha. Foi um sorriso de quem já sabia que podia sorrir sem consequência nenhuma. A mesa ficou em silêncio. Minha esposa parou com o garfo no ar. Minha neta de 6 anos olhou para mim com os olhos arregalados, sem entender nada do que estava acontecendo ali naquele momento. E eu, com 61 anos, cabelos brancos que vieram do trabalho e não do tempo, mãos calejadas de décadas de chave de fenda e alicate e cabo de ferramenta, empurrei devagar a cadeira para trás. Coloquei o guardanapo dobrado em cima do prato com cuidado, olhei para minha filha bem nos olhos com uma serenidade que eu mesmo não sabia que existia dentro de mim e disse com aquela calma de quem está além do momento: "Tudo bem, filha. Então pede para o teu sogro começar a pagar o teu aluguel." O silêncio que veio depois foi diferente do primeiro. Não era mais o silêncio do choque inicial. Era o silêncio de quem acabou de ouvir uma verdade que dói exatamente porque é exata demais. Precisa demais para ser ignorada ou respondida na hora. Meu genro parou de sorrir de uma vez. Minha filha ficou com a boca meio aberta, sem encontrar nenhuma palavra que servisse para aquele momento. A sogra dela olhou para o prato. Minha esposa, que me conhece há mais de 30 anos, não disse absolutamente nada, porque ela sabia que quando eu ficava assim calmo, era porque eu tinha chegado num lugar que ela respeitava. Me levantei devagar, sem pressa, sem drama. Fui até a cozinha. Peguei um copo do armário, abri a torneira, enchi de água, bebi devagar, de gole em gole, olhando pela janela para o quintal que eu mesmo tinha cimentado com as próprias mãos há 15 anos. Coloquei o copo na pia, me apoiei na bancada por um segundo e pensei: acabou. Acabou de um jeito que ninguém naquela sala ainda entendia completamente, mas ia entender. Muito em breve. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora. Escreve o nome da sua cidade lá embaixo. Eu quero saber de onde você está vindo, de que canto do Brasil você chegou até aqui hoje. E se você já foi humilhado por alguém da sua própria família, por alguém que você ajudou quando não precisava, que você sustentou quando não era obrigado, que você colocou no colo quando era pequenininho e não sabia que um dia aquele mesmo colo ia ser ignorado. Escreve aqui também nos comentários, porque eu leio cada comentário. Cada um de verdade, com atenção, com cuidado. Você não está sozinho nessa... E essa é a coisa mais importante que eu posso te dizer antes de começar. Se você está chegando agora no canal pela primeira vez, se inscreve e ativa o sininho ali no canto. Porque toda semana tem uma história nova aqui. História de gente real, de pai, de mãe, de avô, de pessoas comuns, que foram humilhadas, espezinhadas, descartadas, e que encontraram dentro de si o caminho de volta para a dignidade. Dá um like nesse vídeo também antes de continuar, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais gente que precisa ouvir histórias como essa. E agora, com a sua licença, deixa eu te contar tudo, desde o começo mesmo, desde antes do começo. Porque para você entender o que aconteceu naquela mesa naquele domingo de junho, você precisa conhecer a história de Antônio Carlos Mendonça, que sou eu. 61 anos completos. Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no bairro Ipiranga, numa casa de 2 cômodos que meu pai construiu com as próprias mãos, num terreno que ele havia comprado, pagando em 60 prestações durante 5 anos inteiros de privação calculada e suor diário. Meu pai se chamava Geraldo Mendonça. Era torneiro mecânico numa metalúrgica no Distrito Industrial de Ribeirão Preto, a metalúrgica Irmãos Cavalcante, que ficava na Avenida Presidente Vargas, e que fechou as portas no início dos anos 90, quando eu já era adulto. Homem de poucas palavras e muita ação, daqueles que falam com o que fazem e não com o que prometem. Acordava às 5 da manhã todos os dias da semana, sem exceção. Tomava café com leite bem forte e pão com manteiga numa xícara grande que tinha uma rachadura no cabo e que ele usou por mais de 15 anos recusando qualquer oferta de xícara nova. Pegava a bicicleta velha, aquela Caloi cor de verde água que ficava encostada na lateral da casa, e pedalava 6 quilômetros até a fábrica. Por chuva e sol, por frio do inverno do interior paulista que cortava o rosto, por dias de febre que ele escondia da minha mãe para não preocupar. Fazia isso de segunda a sábado, todo sábado, sem reclamar, sem pedir reconhecimento, sem esperar elogio de ninguém. Eu me lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos de idade, ele chegou em casa numa terça-feira à noite, com a mão toda enfaixada, com a atadura branca que já estava manchada de vermelho na palma. Tinha se machucado numa máquina de torno durante o expediente. Minha mãe ficou desesperada, chorou, limpou o ferimento de novo, mesmo com o atendimento que ele tinha recebido na enfermaria da empresa, e queria que ele ficasse em casa no dia seguinte para descansar. Ele olhou para ela com aquele olhar firme que eu nunca esqueci e disse: "Teresa, mão quebrada não paga conta."
E foi trabalhar no dia seguinte com a mão enfaixada, sem reclamar uma única vez durante todo o caminho de 6 quilômetros de bicicleta, sem esperar que alguém reconhecesse o quanto aquilo custava para ele. Esse era meu pai, Geraldo Mendonça. Esse era o modelo que eu tinha de homem desde que eu aprendi a enxergar modelo de coisa nenhuma. E eu tentei, a vida inteira toda sem exceção, ser à altura dele. Não sei se consegui completamente, mas tentei com tudo que eu tinha. Minha mãe, Dona Teresa Mendonça, nascida Teresa Aparecida Souza antes do casamento, era lavadeira e passadeira. Lavava roupa para 4 famílias do bairro Jardim Sumaré, que era um bairro de gente com bem mais posses do que a nossa, com casas maiores, quintal com grama, carro na garagem. Ela ia de bicicleta também, com uma bacia de plástico amarela e outra azul amarradas com corda de sisal na garupa, levando as trouxas de roupa suja e trazendo as peças lavadas, engomadas e passadas com um capricho que as patroas comentavam entre si. Às vezes eu ia junto nos sábados de manhã quando não tinha aula. Ficava sentado num banquinho no quintal das casas onde ela trabalhava, esperando ela terminar, observando o jeito habilidoso e preciso que ela tinha com cada peça de roupa, o capricho que ela colocava em cada dobra de camisa, a seriedade absoluta com que ela encarava um trabalho que outras pessoas, em outras circunstâncias, poderiam encarar com vergonha ou constrangimento. Nunca vi vergonha no rosto da minha mãe, em nenhum dia da minha infância. Ela carregava aquelas bacias com a mesma dignidade que qualquer médico ou advogado carrega a própria pasta. E isso ficou guardado dentro de mim, em algum lugar profundo que eu nem sabia nomear, mas que de vez em quando dava sinal de vida nos momentos em que eu mais precisava de força. Aprendi desde esses tempos de infância que trabalho não tem vergonha. Aprendi que o suor da minha mãe era mais nobre do que qualquer título que eu pudesse um dia carregar no peito. Aprendi que a dignidade de uma pessoa não está no que ela tem, não está no que ela ostenta, não está no endereço da casa ou no modelo do carro. Está em como ela trata o que tem e em como ela trata as pessoas ao redor dela. Isso ficou gravado em mim com ferro em brasa durante toda a infância, durante toda essa adolescência, e foi a base sobre a qual eu construí cada decisão da minha vida adulta. Nunca esqueci um dia sequer, e foi exatamente esse conjunto de valores, de trabalho, de honra, de responsabilidade e de dignidade que eu tentei transmitir para minha filha ao longo de todos os anos em que eu passei, construindo a vida dela com as minhas próprias mãos. O que eu não sabia, e que só fui descobrir muito mais tarde, a um custo que não estava nos meus planos, era que ela tinha aprendido uma outra lição em algum ponto do caminho. Uma lição diferente da minha. Uma lição que não veio de mim, que não veio de Vera, que não veio do exemplo da nossa família e que custou caro para todo mundo que estava sentado naquela mesa naquele domingo. Fiz o ensino médio no período noturno no Colégio Estadual Silvio Romero, porque de dia eu precisava trabalhar e contribuir com as despesas de casa desde cedo. Aos 14 anos, já estava no mercado de trabalho, primeiro como ajudante de padaria logo ali no bairro mesmo. Chegava às 6 da manhã, ajudava a organizar as bandejas, limpava o balcão, carregava saco de farinha. Depois, como balconista numa papelaria no centro da cidade, onde aprendi a dar troco com exatidão e a tratar cliente com paciência genuína, mesmo quando o cliente chegava mal-humorado e não merecia muita paciência. Com 18 anos, fui para o exército, como todo homem da minha geração fazia, sem questionar muito. Fui para o 2º Batalhão de Infantaria aqui mesmo na região e servi pelo período regular. Voltei com 20 anos diferente de como entrei, mais firme na postura, mais organizado no pensamento, mais disciplinado no tempo, com uma clareza de propósito e de responsabilidade que o serviço militar dá para quem leva a sério e que nenhuma sala de aula dá do mesmo jeito, por melhor que seja o professor. Fiz o curso técnico de eletricidade no Senai de Ribeirão Preto logo em seguida, 2 anos de curso intensivo que combinava teoria e prática num ritmo que me exigiu tudo. Fui trabalhar em seguida numa empresa de instalações elétricas industriais aqui mesmo na cidade, a Elétrica Boa Vista, do seu Walmor, um homem exigente e justo que me ensinou o ofício de verdade, não na teoria, na prática. Engatinhando em tetos de fábrica com pó de concreto caindo no rosto, subindo em andaimes de madeira que balançavam quando o vento pegava, passando cabo por dutos apertados que às vezes mal cabia o braço, chegando em casa todo dia com as mãos pretas de graxa e a roupa cheirando a poeira industrial. Com 26 anos, eu já era encarregado de equipe responsável pelas instalações de 3 clientes industriais da empresa. Com 29 anos, abri a minha, a Mendonça. Instalações elétricas começou com eu, mais 2 ajudantes de confiança, e uma caminhonete Saveiro usada de 2093 que comprei com uma poupança que eu tinha guardado durante 4 anos, centavo a centavo. Mês após mês, sem gastar em viagem, sem gastar em eletrônico novo, sem nenhum luxo que não fosse absolutamente necessário. A empresa funcionava no meu próprio quintal nos primeiros tempos.
O escritório era a mesa da cozinha da minha casa, que nessa época eu já havia comprado com financiamento da Caixa Econômica Federal em 360 prestações, que eu pagava sem atraso nenhum. Todo primeiro do mês, sem falta, fossem as coisas bem ou fossem apertadas. O orçamento que eu mandava para os clientes era digitado no computador que a gente tinha em casa. Uma máquina lenta que demorava minutos para ligar, mas que servia para o que eu precisava. Naquela época eu já era casado com Vera Lúcia Assunção Mendonça, que havia sido Vera Lúcia Assunção até a tarde do nosso casamento e virou Mendonça, com um orgulho que eu ainda consigo ver com clareza no rosto dela quando lembro daquele dia. Aquele orgulho tranquilo de quem escolheu e está certa da escolha. Eu e Vera nos conhecemos numa festa junina no clube do bairro quando eu tinha 23 anos e ela tinha 21. Ela era caixa num supermercado Bom Preço da Avenida Independência, filha de seu Benedito, que era aposentado dos Correios depois de 30 anos de serviço, e de Dona Nilza, que costurava e bordava para fora e fazia os bordados mais caprichados que eu já vi até hoje. Gente simples, trabalhadora, honesta até a raiz, do tipo de família que não tem muito, mas também não deve nada a ninguém e dorme tranquila toda noite. Namoramos 2 anos e 2 meses antes de casar. 2 anos de namoro com respeito, com paciência, com visita na casa dos pais dela todo domingo à tarde, com beijo no portão e hora para chegar em casa. A cerimônia de casamento foi humilde e bonita, do jeito que coisa humilde e verdadeira é bonita. Numa tarde de sábado na igreja Nossa Senhora Aparecida, que era a paróquia do nosso bairro desde sempre. A festa foi num salão alugado por R$ 400 na época, com 2 pratos e 2 refrigerantes por pessoa, bolo feito pela tia dela, que era confeiteira há anos, e foi, com toda a sinceridade, a festa mais bonita que eu já estive em toda a minha vida adulta. Não porque era luxuosa. Era longe de luxuosa. Era bonita porque era verdadeira. As pessoas que estavam lá nos amavam de um jeito concreto, de um jeito que não tinha preço nenhum e que nenhum buffet do mundo compra. No primeiro ano de casamento nasceu Juliana Mendonça, minha filha. Minha filha única, que era tudo que eu queria e mais do que eu merecia. Quando eu a vi pela primeira vez no berçário da Santa Casa de Ribeirão Preto, enrolada naquele coeiro branco e listrado de azul e rosa, com o rosto vermelho e amassado de quem acabou de chegar ao mundo, sem saber absolutamente nada sobre ele, eu senti uma coisa que não encontrei palavras suficientes para descrever em 61 anos de vida. Era amor. Claro que era amor. Amor de uma intensidade que dói porque é grande demais para o peito segurar. Mas era mais do que amor. Era responsabilidade. Era uma espécie de contrato silencioso que eu fechei ali naquele corredor do hospital com cheiro de antisséptico na frente do vidro do berçário, com aquela criatura que nem me conhecia ainda e não fazia ideia de quem era o homem chorando do lado de fora. Um contrato que dizia, sem palavras, sem testemunha, sem assinatura: eu vou fazer tudo. Tudo que estiver ao meu alcance e muito do que não estiver, para que você tenha uma vida melhor do que a minha, para que você não precise saber o que é pão com manteiga porque não tem outra coisa, para que você não precise pedalar 6 quilômetros com mão enfaixada, para que você chegue mais longe do que eu cheguei e com menos custo no caminho. E eu honrei esse contrato. Honrei durante 30 anos completos, com sangue, com suor, com privação escolhida, com dedicação que hoje, olhando para trás do lado de cá do que aconteceu, me enche tanto de orgulho quanto de uma dor que demorou muito tempo para eu conseguir nomear corretamente. Juliana cresceu numa casa que foi melhorando aos poucos, tijolo por tijolo, reforma por reforma, conforme a empresa ia crescendo e os contratos iam chegando. Quando ela tinha 5 anos, reformei o sobrado e acrescentei mais um quarto e uma varanda. Com 10 anos, ela ganhou um quarto inteiro decorado com as princesas da Disney, que ela adorava desde os 3 anos, com parede pintada de rosa suave, cortina com laçarote, cama com dossel branco que ela escolheu numa revista e que eu mandei uma marceneira do bairro reproduzir. Com 12 anos, foi para uma escola particular, o Colégio São Paulo, um dos melhores de Ribeirão Preto, com mensalidade de R$ 950, que eu pagava todo mês, sem jamais reclamar ou fazer ela se sentir que era um peso. Com 15 anos, viajou pela primeira vez de avião, para Orlando, nos Estados Unidos, com Vera e comigo, numa viagem que custou R$ 18 mil no total, e que eu economizei durante 1 ano e meio colocando uma quantia fixa todo mês num envelope dentro do guarda-roupa. Com 17 anos, ganhou uma festa de debutante no Clube Campestre de Ribeirão Preto com 200 convidados, buffet completo com coquetel e jantar, orquestra no salão principal, um vestido longo bordado feito por uma costureira de São Paulo que cobrou R$ 1.200 só pela confecção, sem contar o tecido. Com 18 anos, entrou na faculdade de Direito na UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto, e eu paguei a mensalidade de R$ 1.300 durante 5 anos completos e consecutivos, sem que ela precisasse trabalhar um único dia durante o curso, sem que ela precisasse se preocupar com nada além de estudar e ser jovem.
Eu não estou contando isso agora para me gabar. Não é disso que se trata. Estou contando porque é absolutamente necessário que você entenda o tamanho do que foi construído. O que eu dei. O que eu me privei de ter para que ela tivesse. As férias que eu não tirei, os finais de semana que eu passei no escritório ou em obra enquanto outros pais estavam na praia com os filhos, as noites que eu não dormi refazendo o orçamento para fechar contrato que pagaria a mensalidade do mês seguinte. Porque a história que vem depois, a humilhação daquele domingo de junho, a frase dita na minha própria mesa, o sorriso do meu genro, tudo isso só tem peso real, só tem a dimensão correta, quando você sabe o que estava por baixo daquela mesa. Quando você entende o que foi construído para que aquela mesa existisse, para que aquele jantar acontecesse, para que aquela família estivesse ali reunida. E enquanto Juliana estava na faculdade, a Mendonça Instalações Elétricas tinha crescido de forma consistente e sólida. Eu atendia contratos industriais em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, em Jaboticabal, em São Simão e em Brodowski. Tinha 23 funcionários registrados em carteira, 3 caminhões próprios, 2 veículos utilitários leves, equipamentos comprados com planejamento e sem dívida desnecessária, e um contrato de manutenção elétrica com uma usina de cana-de-açúcar da região, que sozinho respondia por 40% do meu faturamento anual. Era uma vida construída tijolo por tijolo, fio por fio, decisão por decisão, recusa por recusa ao atalho fácil, ao longo de mais de 3 décadas de trabalho, sem interrupção. Foi na UNAERP que Juliana conheceu Fábio Rodrigues Leite, filho de seu Augusto Leite e de Dona Silvia Rodrigues Leite, família de Sertãozinho, cidade a uns 40 quilômetros de Ribeirão Preto. Seu Augusto era dono de uma revendedora de implementos agrícolas bem estabelecida, negócio que o pai dele havia fundado e que seu Augusto havia herdado e expandido ao longo dos anos. Família com dinheiro. Com o tipo de dinheiro que já veio pronto, que já estava lá antes da pessoa nascer, que nunca precisou ser construído do zero. Casa grande em condomínio fechado, carro importado trocado a cada 2 anos, uma daquelas famílias que nunca na vida precisou apertar o cinto com força suficiente para deixar marca. E por isso, pelo bem e pelo mal dessa circunstância, nunca entendeu de verdade, de forma visceral, o que significa ter apertado. Fábio era bonito, com um físico bem cuidado, falante, articulado, com aquele jeito de quem sempre teve tudo e nunca teve que lutar por nada. E por isso, carrega uma leveza no corpo que às vezes se parece com confiança, mas que por dentro é outra coisa. Quando Juliana me apresentou ele pela primeira vez, numa tarde de sábado aqui em casa, fui simpático e educado como sempre fui com qualquer pessoa que ela trouxesse para dentro da minha casa. Dei a ele exatamente o que eu daria a qualquer pessoa: respeito e uma chance justa. Não gostei de cara, vou ser completamente honesto com você. Tinha algo específico no jeito que ele não olhava nos meus olhos quando me falava. Aquele jeito de desviar o olhar quando eu contava alguma coisa, que me deixava com um ruído interno difícil de ignorar. Mas pensei comigo mesmo, não sou eu que vou casar com ele. É a Juliana. E ela parecia feliz de um jeito que eu queria que ela fosse feliz. Então segurei meu instinto, abri as portas e dei a ele o espaço que ele precisava para se mostrar. Namoraram durante a faculdade toda, 5 anos de namoro que passaram por trabalho de conclusão de curso, estágio, formatura. Quando Juliana se formou, Fábio pediu ela em noivado num jantar num restaurante italiano no centro de Ribeirão Preto, o Restaurante da Vila, que fica na rua Álvares Cabral. Antes do jantar, ele me ligou para pedir minha bênção, o que na época eu interpretei como sinal positivo de respeito pela família. Me reuni com ele numa tarde de sábado aqui na varanda da minha casa, que tem uma visão do quintal que eu sempre gostei muito. Ele veio bem vestido, cabelo penteado, trouxe uma garrafa de vinho tinto da Serra Gaúcha, que deixou em cima da mesa sem abrir. Pediu a mão de Juliana com palavras bem escolhidas, claramente pensadas com antecedência, com a fluência de quem ensaiou o suficiente para soar natural. Eu ouvi tudo. Depois de ele terminar, fiquei um momento em silêncio olhando para ele e perguntei uma única coisa. Fábio, você sabe o que é trabalhar de verdade por algo que você quer? Você já suou de verdade por um sonho que era só seu? Ele ficou 1 segundo sem saber o que responder exatamente. Depois deu aquele sorriso que eu só fui entender melhor muito mais tarde e disse: Seu Antônio, o senhor pode deixar que eu vou cuidar muito bem da Juliana. Não era resposta para minha pergunta. Era desvio. Mas deixei passar. Dei minha bênção e o recebi na família com tudo o que esse gesto significa. O casamento foi grande, muito maior do que o meu, com toda a certeza do mundo. E eu paguei. Não porque eu fosse obrigado pela lei ou pelo costume, porque eu quis. Porque era minha filha única, porque era o dia mais importante da vida dela e porque eu tinha a condição de fazer ser especial e fiz. O salão foi no Clube das Indústrias de Ribeirão Preto, no Salão Nobre, o maior da casa. 300 convidados. Buffet completo com coquetel na entrada. Jantar com 3 opções de prato.
sobremesa farta, mesa de doces, madrugada com salgadinho. Banda ao vivo durante a cerimônia e DJ renomado durante toda a festa. Vestido de noiva importado que Juliana escolheu numa viagem especial que ela e Vera fizeram para São Paulo, num ateliê na Vila Madalena, com conto de pérolas na barra e cauda de 1,5 m. A cerimônia na Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, com padre, coral completo, tapete vermelho, arranjos de flores brancas nos bancos. No total, a festa custou R$86 mil. Eu paguei à vista, do meu bolso, sem pedir ajuda de absolutamente ninguém e sem reclamar uma única vez sequer. A família do Fábio contribuiu com R$20 mil, que era substancialmente pouco, considerando que eles tinham bem mais patrimônio do que a minha família. Mas eu não disse absolutamente nada sobre isso em nenhum momento. Era o dia da minha filha. Não era hora de medir centavo nem comparar quem deu mais. Depois do casamento, o casal ficou morando de aluguel por 6 meses num apartamento no bairro Campos Elíseos. 2 quartos, aluguel de R$1.300 que eu pagava sem que eles precisassem pedir. 6 meses depois, eu comprei um apartamento para eles. 3º andar, 90 metros quadrados, no bairro Jardim Paulista, que é um dos bairros mais valorizados e bem localizados de Ribeirão Preto, próximo ao shopping Iguatemi, com acesso fácil às principais avenidas. 3 quartos, sendo uma suíte completa com closet, varanda gourmet com espaço preparado para churrasqueira, condomínio moderno com piscina aquecida, academia equipada e salão de festas. Paguei R$320 mil à vista, dinheiro que eu tinha guardado ao longo dos anos em investimentos conservadores num fundo do Bradesco que eu alimentava com disciplina. Não formalizei como presente de casamento porque não queria fazer aquilo virar competição ou comparação. Disse para eles que era um empréstimo sem juros e sem prazo, que eles poderiam ir me pagando conforme fosse possível. Na prática, todo mundo sabia que eu nunca ia cobrar, inclusive eles. Era aquele acordo não dito que às vezes é pior do que não ter acordo nenhum, porque cria uma zona cinzenta onde ninguém tem obrigação formal, mas todo mundo tem expectativa não declarada. Nos primeiros 2 anos depois do casamento, as coisas até pareciam caminhar bem. Juliana tinha aberto um escritório de advocacia pequeno com uma colega de faculdade chamada Daniela, numa sala comercial no centro da cidade, e atendia direito de família e direito civil. Fábio trabalhava na empresa do pai dele, em Sertãozinho, gerenciando a parte comercial. E ia e voltava todo dia num percurso de 40 quilômetros que ele fazia num carro novo que o pai havia dado quando ele se formou. Levavam uma vida confortável, sem apertura nenhuma. Vinham jantar aqui em casa todo domingo, que era uma tradição que eu e Vera havíamos cultivado desde que Juliana era criança pequena. Cozinhava eu mesmo na maioria das vezes, porque eu gostava de cozinhar e porque aquele era o meu jeito de receber, com comida feita com as próprias mãos. Sempre tinha churrasco no domingo, ou frango assado no forno com mandioca e alho, ou aquela macarronada de forno que Vera fazia com a receita da minha mãe que usava queijo prato e presunto, e que não tem igual em nenhum restaurante da cidade. Era o momento que eu mais gostava da semana inteira, sem competição. A casa cheia de barulho, minha neta Isabela correndo pelo quintal de pés descalços, gritando com o cachorro, Vera rindo de algo na cozinha, o cheiro de churrasco subindo pela tarde. Nesses momentos, com a família ao redor e a comida na mesa, eu me sentia o homem mais rico do planeta. Não pelo dinheiro, pela abundância de coisa que não tem preço, que não se compra em lugar nenhum do mundo, que ou está ou não está, e que quando está a gente muitas vezes não para agradecer como deveria. Mas foi nessa época que eu comecei a notar coisas. Pequenas no começo, grandes com o tempo. A primeira coisa que percebi foi o jeito que Fábio falava comigo e sobre mim. Era um jeito que foi se tornando condescendente de forma muito gradual, sutil o suficiente para que eu não pudesse nomear diretamente em nenhuma conversa pontual, mas presente e consistente o suficiente para que eu sentisse o acúmulo com clareza crescente. Quando eu contava uma história do trabalho, ele desviava o olhar para o celular ou para algum ponto na parede. Quando eu dava uma opinião sobre qualquer assunto, ele concordava com a boca, mas tinha aquele sorriso de canto de quem acha que está ouvindo algo ultrapassado de alguém que não entende bem como as coisas funcionam hoje em dia. Quando eu falava sobre a empresa, sobre contratos, sobre decisões que havia tomado, ele fazia perguntas de um jeito que soava mais como teste condescendente do que curiosidade genuína. Numa dessas conversas, sobre uma obra grande que eu tinha fechado com uma indústria frigorífica em Sertãozinho, ele disse: "É engraçado que instalação elétrica ainda tem tanto mercado hoje em dia, né? Pensei que esse tipo de coisa já estivesse bem mais automatizado." Olhei para ele, disse com calma: "Fábio, enquanto tiver fábrica de pé, vai precisar de eletricista. A automação precisa de instalação elétrica também." Ele deu aquele sorriso, e eu deixei passar. Naquele dia, ainda deixei passar. A segunda coisa que comecei a notar foi a mudança no comportamento de Juliana em relação a mim.
Não foi uma mudança súbita. Não foi uma virada brusca de comportamento que eu pudesse apontar num dia específico e dizer: foi aqui que mudou. Foi gradual como uma maré que sobe tão devagar que você só percebe que molhou os pés quando já está com o tornozelo na água. Ela foi ficando mais distante, mais crítica, mais fechada. As conversas que antes eram abertas e cheias de afeto e de cumplicidade de pai e filha foram ficando mais curtas, mais protocolares, mais secas. Quando eu perguntava como estava o escritório dela, ela respondia em 2 frases sem detalhe e mudava de assunto ou pegava o celular. Quando eu oferecia ajuda em alguma coisa, ela dizia que não precisava, com um tom que deixava claro que a minha ajuda especificamente não era bem-vinda naquele momento. E nos jantares de domingo, ela foi gradualmente passando a sentar mais próxima do lado do Fábio e mais distante do meu lado. Uma mudança tão pequena e tão lenta que demorou meses para eu perceber que tinha acontecido e que estava instalada como um novo padrão. Vera notou também. Certa noite, depois que eles foram embora e eu estava lavando a louça do jantar enquanto ela secava, ela encostou na pia ao meu lado e disse baixinho, com o pano de prato nas mãos: Antônio, você percebe que a Juliana está diferente com você? Eu disse que sim, sem parar de lavar. O que você acha que é? Ela perguntou. Parei por um segundo com as mãos dentro da água. Depois disse: é o Fábio, Vera. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois continuou secando o prato. Ela não discordou. Não disse nada que contradissesse. Porque ela pensava o mesmo que eu. Só não sabia ainda o que fazer com esse pensamento. Com o tempo ficou cada vez mais evidente que Fábio havia construído dentro de si uma narrativa sobre mim, que não me favorecia. Não de forma aberta, não de forma que eu pudesse confrontar diretamente numa conversa objetiva. Era sempre nas entrelinhas, era no jeito que ele revirava discretamente os olhos quando eu mencionava o nome do meu pai ou do trabalho de pedreiro do meu avô. Era nas piadas de tom levemente irônico sobre o cheiro de graxa ou de obra que vez ou outra surgiam sem aviso quando o assunto era minha empresa. Era na forma que ele elogiava o pai dele na minha frente, com um entusiasmo e um volume que só podia ser comparação velada e não elogio genuíno. Meu pai fechou um contrato de R$2 milhões essa semana com um grupo de fazendeiros do Mato Grosso do Sul. Ele disse numa tarde de domingo, sem que nada na conversa anterior tivesse chegado perto desse assunto. Apenas disse, colocou no ar, e ficou. E Juliana sorriu para ele com um orgulho que eu não via mais no rosto dela quando ela falava de mim ou da minha empresa, ou da história da nossa família. Eu observava tudo isso, processava, não porque estava arquivando para usar como munição depois, mas porque quando você passou a vida toda construindo algo com as próprias mãos, você desenvolve uma inteligência de padrão que vai muito além do trabalho. Você aprende a ler situação. Aprende que quando um comportamento se repete com consistência, não é acidente nem coincidência. É comunicação. E o padrão que Fábio estava me comunicando, mês após mês, jantar após jantar, era claro quando você parava para ler sem filtro. Ele me achava inferior. Achava que minha trajetória era menor. Achava que o fato de eu ter começado completamente do zero, de ter carregado cabo e subido em andaime, era uma marca que me colocava em posição abaixo da dele, que havia herdado a empresa pronta do pai. E o que me doía mais profundamente do que a opinião dele era perceber que com o tempo e com a convivência, Juliana estava começando a absorver essa visão. Não porque ela fosse má pessoa, não porque ela não me amasse, mas porque quando você vive lado a lado com alguém que tem uma visão de mundo específica e que repete essa visão de formas variadas todos os dias, ela vai entrando em você pelas frestas, como fumaça por baixo de uma porta fechada. Você não decide deixar entrar, simplesmente entra. E um dia, você olha e percebe que está respirando algo que não escolheu. Foi numa dessas refeições de domingo, numa tarde de junho de 2024, que aconteceu o jantar. O jantar que mudou tudo entre nós e que eu carrego na memória com uma clareza que não vai diminuir com o tempo. Vera tinha feito um pernil assado que ficou 4 horas no forno em fogo baixo, com cravo espetado na carne e suco de laranja derramado por cima, aquela receita que a minha mãe ensinou a ela nos primeiros anos do nosso casamento. E que só sai desse jeito quando alguém tem paciência suficiente para esperar o tempo certo. A mesa estava bonita, com a toalha branca bordada que Vera guarda para domingo, as velas no centro que ela sempre colocava, os pratos fundos que eram do jogo de porcelana que ganhamos de presente de casamento e que usamos até hoje. Isabela, que tinha 6 anos, estava sentada do meu lado como sempre ficava, porque desde que ela aprendeu a subir na cadeira sem ajuda, ela escolheu aquele lugar sem que ninguém pedisse ou organizasse. Era o lugar dela. Era o momento que eu mais esperava de cada semana, aquela criança ao meu lado contando história de escola, enquanto eu servia o prato dela. Naquele domingo, havia uma convidada além do costume. Dona Silvia, a mãe do Fábio, que raramente vinha naqueles jantares. Era a 2ª ou 3ª vez que ela aparecia em mais de 3 anos de casamento.
Recebi ela com a hospitalidade de sempre. Servi o vinho primeiro para ela. Perguntei da saúde do seu Augusto, da viagem que ela e ele tinham feito recentemente para Buenos Aires. O jantar começou bem e tranquilo, com conversa leve sobre o pernil, sobre o tempo que estava fazendo, sobre uma peça de teatro da escola da Isabela que ela ia apresentar na semana seguinte, e que ela veio me contar com todos os detalhes enquanto comia. Foi então que, sem que nada na conversa tivesse chegado lá por um caminho natural, Dona Silvia começou a falar do marido dela, do seu Augusto, de como ele tinha um instinto especial para negócio que poucos homens têm, de como a empresa deles crescia de forma consistente todo ano sem exceção, de como ele tinha acabado de fechar a compra de uma fazenda em Barretos com uma área enorme de pastagem e uma estrutura já pronta. Fábio entrou na conversa com um entusiasmo imediato e acentuado, complementando cada ponto da mãe, adicionando detalhes sobre o valor da terra, sobre os planos de expansão do pai, sobre contratos futuros que estavam sendo negociados. O tom de tudo aquilo tinha um peso específico que qualquer adulto experiente conseguia ler. Não era conversa. Era demonstração, era exibição cuidadosamente montada para ter plateia. Eu ouvia, comia, não dizia nada. Vera me olhou de canto de olho por um segundo. Ela conhecia meu silêncio em todas as suas texturas. Sabia que aquele silêncio específico tinha peso. Isabela me perguntou se eu queria mais farofa e eu disse que sim, com um sorriso. E ela pegou a colher grande e serviu com aquela seriedade de criança que está ajudando num trabalho importante. Foi então que Fábio colocou o copo de vinho na mesa com um gesto levemente teatral, olhou em volta e disse: meu pai tem mesmo um faro para negócio que é raro de verdade. É diferente dos outros. E Juliana, minha filha, minha Juliana que eu vi nascer e criei, e sonhei junto e sacrifiquei junto, virou para o marido e disse com uma clareza absoluta e um volume que chegou em todos os cantos da mesa: é verdade, você não é nem metade do homem que meu sogro é. Apontou para o Fábio quando disse você, olhou para mim quando disse meu sogro. O sogro era o seu Augusto, o pai do Fábio, o dono da fazenda e da revendedora e do contrato milionário do Mato Grosso do Sul. E eu, Antônio Carlos Mendonça, o pai dela, o homem que havia pago o apartamento onde ela morava, o carro que ela dirigia, a faculdade que lhe deu o diploma de advogada, o casamento que ela sonhou. Eu estava sendo usado naquele momento como ferramenta de diminuição do marido dela na frente da sogra. Era isso que estava acontecendo. Era eu sendo instrumentalizado. Dona Silvia ficou com uma expressão de quem havia mordido algo amargo e estava tentando disfarçar. Fábio perdeu o sorriso por exatamente um segundo, genuinamente pego de surpresa, e depois voltou ao sorriso porque era o sorriso de escudo que ele havia desenvolvido tanto que já era automático. Vera ficou com o garfo no ar olhando para o prato. Isabela me olhou com aqueles olhinhos de 6 anos que não sabem o que estão vendo, mas percebem que alguma coisa está diferente. E a mesa ficou em silêncio. Aquela frase, naquele contexto, poderia em teoria soar como elogio a mim. Minha filha estava me colocando acima do sogro dela. Mas não foi isso que eu senti naquele segundo. O que eu senti, com uma precisão que não deixava margem de dúvida, era que eu estava sendo usado. Estava sendo tirado da gaveta e colocado em cima da mesa como argumento. Como régua. Eu não era o pai dela naquele momento. Era uma ferramenta de narrativa numa briga conjugal que vinha de antes daquele jantar e que ela havia trazido para a minha mesa da minha casa sem me perguntar se eu queria participar. E esse uso, calculado ou inconsciente, frio ou emocional, deu-me uma clareza que meses de observação não tinham dado. Porque quando alguém usa você como arma, fica explícito que te vê como objeto. E objeto não tem sentimento. Objeto não tem história. Objeto não se ofende. Objeto não reage. Mas eu não era objeto. Nunca fui. Empurrei a cadeira para trás com calma. Coloquei o guardanapo dobrado na mesa sem pressa. Olhei para ela. E disse com uma serenidade que vinha de um lugar dentro de mim que eu nunca soube nomear, mas que sempre esteve lá. Tudo bem, filha, então pede pro teu sogro começar a pagar o teu aluguel. Não gritei, não bati na mesa, não levantei a voz um tom sequer. Disse com a mesma temperatura que eu diria, vai chover amanhã. Porque era factual. Porque era a realidade que ninguém estava nomeando. Porque era o único argumento que precisava existir naquele momento e que existia com precisão absoluta. Depois disso, me levantei. Fui até a cozinha. Peguei o copo. Enchi de água fria. Bebi devagar, de gole em gole, parado na frente da janela que dá para o quintal. Olhei para o pé de manga que eu tinha plantado quando Juliana tinha 8 anos e que dava fruto todo o verão sem que eu precisasse fazer muita coisa além de regar nas épocas secas. Respirei fundo 2 vezes e a decisão que eu tinha estado acumulando dentro de mim há meses, sem saber completamente que estava acumulando, se assentou com uma clareza que não deixou dúvida nenhuma. Voltei para a mesa. Sentei devagar. Peguei o garfo. Cortei um pedaço do pernil. Comi. Olhei para Vera e disse: esse pernil ficou excelente, Vera.
Ela me olhou com aquele olhar de 30 e tantos anos que eu não preciso de dicionário para entender. E continuei comendo como se o mundo não tivesse acabado de se reorganizar completamente. Porque por fora eu estava tranquilo. Por dentro eu tinha começado a mover peças. O jantar terminou sem mais incidentes dramáticos, mas com aquele peso de coisa não dita que gruda no teto e não vai embora. Dona Silvia foi embora mais cedo, alegando que estava cansada da viagem. Fábio ficou quieto pelo restante do tempo sem tentar consertar o momento, sem dizer nada que servisse. Juliana tentou retomar a conversa uma ou duas vezes com assuntos do cotidiano, mas o clima não colaborava. Quando foram embora, Isabela me abraçou apertado e disse: "Até semana que vem, vovô." Agachei na altura dela, olhei naqueles olhos que são os olhos da Juliana antes de tudo isso e disse: "Até semana que vem, minha princesa." A vi sair segurando a mão do pai. Fechei a porta. Vera estava atrás de mim no corredor. Ela encostou a cabeça no meu ombro por um momento. Eu coloquei a mão na mão dela. E ficamos ali em silêncio enquanto o barulho do carro deles desaparecia pela rua. Nos 5 dias seguintes não disse nada a ninguém sobre o que eu estava pensando. Vera me perguntou o que estava se passando. Disse que estava bem, e era verdade de um jeito específico. Eu estava bem porque sabia o que ia fazer. Era uma clareza tranquila, sem raiva, sem ódio, sem sede de humilhar ninguém de volta. Era a clareza de quem finalmente nomeou o que estava errado e agora sabe qual é o próximo passo. Fui trabalhar normalmente todos aqueles dias. Resolvi pendências da empresa, assinei pedidos, reuni com clientes, treinei o Leandro, o eletricista novo que eu havia contratado há 2 meses e que tinha o mesmo jeito de olhar que o meu pai tinha quando era jovem. Enquanto fazia tudo isso, ia pensando, organizando, revendo cada peça do que eu havia dado ao longo dos anos. O apartamento no meu nome, o carro no meu nome, o plano de saúde que eu pagava, o dinheiro que eu havia transferido como capital de abertura do escritório dela. Cada peça com seu peso específico, sua implicação específica, sua possibilidade de movimento específica. No 5º dia, numa segunda-feira de manhã cedo, liguei para o Dr. Fernando Coutinho, advogado meu há mais de 15 anos, tanto da empresa quanto da família. O escritório dele fica na rua Visconde de Inhaúma, no centro histórico de Ribeirão Preto, numa sala no 2º andar de um prédio de fachada antiga que ele teimava em manter sem reforma, porque dizia que os clientes precisavam sentir que estavam num lugar que durava. Homem sério, de poucas palavras, competente de um jeito que não precisa de propaganda, com uma barba branca cuidada que ele tinha desde que eu o conheci e que dava a ele um ar de quem já viu cada variação possível de problema humano e por isso não se perturba com nada. Marquei para quarta-feira às 9 da manhã. Cheguei pontual. Ele já estava lá com 2 cafés na mesa. Me sentei na cadeira de couro do outro lado da mesa grande de carvalho, que era a peça mais imponente daquele escritório discreto, e passei 1 hora e 20 minutos contando tudo em detalhe. Tudo. Desde o apartamento comprado no meu nome e cedido sem contrato, até o carro registrado no meu nome e na posse da Juliana, até o plano de saúde que eu pagava pela minha empresa, cobrindo os 3 como dependentes, até os R$ 25 mil que eu havia transferido para ela no início do escritório com a descrição presente, até a dinâmica que havia se instalado nos últimos 2 anos até o jantar do domingo. O Dr. Fernando ouvia sem me interromper uma única vez, tomando notas num bloco amarelo de folhas pautadas com uma caneta esferográfica azul que clicava entre um ponto e outro. Quando terminei, ele fechou o bloco devagar, tirou os óculos, colocou na mesa de frente para mim e disse com aquela voz calma que ele sempre tinha: "Antônio, você tem muito mais poder nessa situação do que você está imaginando." E passou os 45 minutos seguintes me explicando ponto a ponto, com a precisão de quem domina cada artigo do Código Civil de forma aplicada e não apenas teórica, quais eram exatamente minhas opções legais. O apartamento estava registrado no cartório no meu nome, sem nenhuma transferência feita, sem nenhum compromisso documentado de transferência futura, sem contrato de compra e venda intermediário com eles, sem nada. Eles moravam lá sem contrato formal de comodato, o que configurava tecnicamente uma cessão verbal de uso de bem imóvel que o proprietário pode encerrar mediante notificação com prazo razoável. O veículo estava registrado no Detran no meu nome, ponto. Eu poderia reaver quando fosse necessário, com notificação de prazo. O plano de saúde era uma contratação minha que eu poderia encerrar mediante comunicação à operadora com o prazo de carência legal. Os R$ 25 mil haviam sido dados voluntariamente como presente, sem documento de mútuo ou qualquer outra forma de obrigação registrada. Então não havia recuperação legal desse valor, mas também não havia nenhum vínculo documental que me obrigasse a continuar oferecendo qualquer tipo de suporte. "O que você quer fazer?" ele perguntou. Fiquei em silêncio uns segundos. Olhei pela janela dele para a rua, lá embaixo. Depois disse: "Quero fazer isso da maneira certa, Dr. Fernando. Notificação formal, com prazo claro, com documentação em ordem, sem surpresa que seja cruel,
mas sem margem para reversão. Ele assentiu, sem expressão de julgamento. Prazo de quanto tempo você quer dar para eles se organizarem? Pensei por um momento. 90 dias, disse. É tempo mais do que suficiente para encontrar outra solução ou assumir um financiamento. E é curto o suficiente para que não restem dúvidas de que é definitivo. Ele abriu o bloco de novo e começou a escrever com aquela letra miúda e precisa. A notificação extrajudicial foi redigida com todos os detalhes formais necessários e enviada pelos Correios com aviso de recebimento para o endereço do apartamento deles no Jardim Paulista, numa quinta-feira de manhã, 22 dias depois do jantar de domingo. O documento principal comunicava formalmente que o imóvel localizado na rua que eu não vou nomear aqui por privacidade, cujos dados de registro estavam descritos com precisão no corpo do texto, seria necessário ao proprietário, Antônio Carlos Mendonça, CPF e RG devidamente indicados, a partir do prazo de 90 dias contados da data de recebimento comprovado da notificação. Junto estavam mais duas notificações, uma comunicando que o veículo Honda Fit, placa identificada, de propriedade do signatário, deveria ser devolvido em perfeito estado de conservação no prazo de 30 dias, e outra comunicando o cancelamento do plano de saúde familiar no prazo de carência legal obrigatório de 30 dias, conforme legislação da ANS. Fábio assinou o aviso de recebimento numa sexta-feira de manhã, às 10 horas e 27 minutos, conforme o registro impresso do sistema dos Correios, que o Dr. Fernando me enviou por foto. Naquela mesma sexta-feira, às 16 horas e 42 minutos, meu celular vibrou na bancada do escritório. Era Juliana? Não atendi. Ela ligou de novo 3 minutos depois. Não atendi. Mandou mensagem escrita. Pai, preciso falar com você urgente. Você pode me ligar assim que puder, por favor. Não respondi naquele momento. Fui até a varanda da empresa, que dá para o pátio onde ficam os caminhões, sentei numa cadeira plástica que estava lá e fiquei olhando para os caminhões por uns 20 minutos sem pensar em nada em especial. Ou pensando em tudo ao mesmo tempo. Vera estava em casa quando cheguei. Me perguntou o que tinha acontecido. Disse que a notificação tinha sido entregue. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: Você tem certeza do que está fazendo? Olhei para ela. Tenho, disse. Ela assentiu. Não de alegria, de respeito por uma decisão que ela sabia que eu não havia tomado de forma leviana. Naquele fim de semana não houve jantar de domingo. Pela primeira vez em mais de 10 anos ininterruptos, Juliana não apareceu e não avisou com antecedência que não viria. Mandou mensagem no domingo à tarde dizendo que ela e Fábio tinham um compromisso imprevisto. Era pretexto, e os dois sabíamos, mas o espaço era necessário, para o processamento, para ambos os lados. Na segunda-feira seguinte, Fábio me ligou. Atendi dessa vez. Deixei ele começar. Ele usou um tom forçadamente tranquilo, aquele tom de quem está tentando parecer que não está desesperado. Seu Antônio, recebi uns documentos formais aí em casa e queria entender se houve algum mal-entendido, se é que o senhor estava querendo tratar alguma coisa de outra forma e os documentos saíram errado. Eu disse: Fábio, os documentos estão corretos, não houve nenhum erro. Silêncio de 2 segundos. Ele tentou outro caminho. O senhor está chateado com o jantar? Porque a Juliana não teve a menor intenção de ofender ninguém. Às vezes, a gente fala coisas sem pensar quando está num dia ruim. Eu interrompi com calma objetiva. Fábio, eu não estou chateado. Estou tomando decisões administrativas sobre bens que são meus, de acordo com a legislação vigente. Isso não tem relação direta com o jantar. Silêncio mais longo. Mas o senhor não acha que a gente podia conversar antes de envolver advogado e cartório? A Juliana ficou muito abalada com esse negócio de carta formal. Eu interrompi de novo. Qualquer conversa sobre o assunto pode ser feita com o Dr. Fernando Coutinho, meu advogado. O número dele está no rodapé da notificação. É só ligar. E desliguei. Sem grosseria, sem raiva no tom, com a limpeza de quem não tem mais nada a negociar fora do canal correto. Fábio tentou me pressionar de outras formas nas semanas seguintes. Ligou para o meu cunhado Sérgio, irmão da Vera, dizendo que eu estava tomando uma atitude extrema que ia destruir a família e que alguém precisava conversar com seu Antônio antes que fosse tarde demais. Sérgio me ligou no dia seguinte sem entender muito bem o que estava acontecendo. Expliquei com calma e objetividade. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ele disse: Antônio, você tem mais de 60 anos e construiu tudo sozinho. Você sabe o que está fazendo. Eu não me meto, não. Grato pela sabedoria de não interferir em coisa que não é sua. Dona Silvia também me ligou numa terça-feira à tarde com uma voz que oscilava entre indignação contida e apelo emocional. Ouvi tudo com educação genuína. Quando ela terminou, disse: Dona Silvia, eu respeito muito a senhora e sempre respeitei, mas o apartamento é um bem meu. Se o Fábio e a Juliana precisarem de suporte financeiro durante essa transição, o Sr. Augusto está em posição excelente de ajudar o filho e a nora. Silêncio prolongado do outro lado. Mas o senhor?
Boa tarde, dona Silvia. Desliguei com a mesma tranquilidade de sempre. Fábio foi até a minha empresa pessoalmente numa segunda-feira de manhã, sem aviso prévio, sem marcar hora. Apareceu na recepção da Mendonça Instalações Elétricas no Distrito Industrial e pediu para falar comigo. Elisângela, minha secretária de 12 anos que conhecia cada personagem da minha vida pessoal de longe, me chamou pelo interfone com aquela voz de quem está transmitindo uma informação difícil. Eu disse: Elisângela, pode mandar entrar. Ele entrou. Terno azul marinho, camisa branca, cabelo penteado, mas sem o sorriso. Aquele sorriso específico havia ficado do lado de fora. Sentou na cadeira de visitas na minha frente e disse: Seu Antônio, vim conversar como homem com homem, sem intermediário, sem advogado no meio. Eu disse: Pode falar? E ele falou por 22 minutos seguidos. Falou sobre a Isabela, sobre o quanto seria traumático para uma criança de 6 anos ser obrigada a mudar de apartamento, de vizinhança, de escola. Falou sobre os projetos que ele e Juliana tinham para a vida deles. Falou sobre o quanto a minha atitude estava sendo desproporcional e injusta. Em nenhum segundo desses 22 minutos ele pediu desculpa pelo jantar. Em nenhum momento reconheceu que havia um problema no jeito que vinha me tratando ao longo dos anos. Em nenhuma frase demonstrou qualquer senso de responsabilidade pelo estado das coisas. Era tudo sobre as consequências chegando para ele. Nenhuma palavra sobre as causas que ele havia ajudado a criar. Quando ele terminou, esperai mais alguns segundos de silêncio para garantir que havia terminado de verdade. Depois disse: Fábio, você falou bastante sobre o que vai perder, mas você não disse uma palavra sobre o que você fez. Ele ficou me olhando por uns segundos. Eu me levantei. Fui até a porta do meu escritório. Abri e esperei. Ele ficou sentado por um longo momento olhando para o chão. Depois se levantou, ajeitou o paletó com aquele gesto automático de compostura e passou pela porta sem dizer mais nada. Elisângela ergueu os olhos da tela quando ele passou pela recepção. Eu fechei a porta do escritório devagar e voltei para minha cadeira. Sentei. Olhei para a parede onde eu tinha uma foto da inauguração da empresa há mais de 30 anos, com eu de pé na frente da Saveiro Verde com um número novo na lataria. Fiquei olhando por um momento, depois voltei para o trabalho. O carro foi devolvido antes do prazo. Chegou no pátio da empresa na 3ª semana depois da notificação, deixado por um primo do Fábio que nunca tinha vindo aqui antes e que foi embora sem olhar para ninguém. Ele deixou a chave com a Elisângela numa argola sem nenhum bilhete junto. Havia um arranhão comprido na porta traseira do lado do motorista que definitivamente não estava lá quando eu havia entregado o carro para Juliana um ano antes. Não disse nada a ninguém sobre o arranhão. Não mandei mensagem. Não liguei. No dia seguinte levei o carro até a funilaria do seu Arnaldo no bairro Campos Elíseos, que ele mantém no mesmo galpão há mais de 30 anos e que é o tipo de lugar que você encontra pela qualidade do serviço e não pela fachada bonita. Seu Arnaldo olhou o arranhão, passou o dedo, fungou e disse: 3 dias, Antônio, vai ficar igual ao original. Ficou R$340. Paguei, peguei o carro pronto, fui embora, não cobrei de ninguém. Não usei como argumento em nenhuma conversa. Paguei e encerrei. O plano de saúde foi cancelado na data prevista. Alguns dias depois, por Vera que soube por Juliana, fiquei sabendo que Fábio havia contratado um plano de saúde familiar pela empresa do pai dele. Então Isabela continuou com cobertura, sem interrupção relevante. Isso me trouxe uma paz genuína e concreta. A criança não tinha culpa de absolutamente nada que havia acontecido entre os adultos, e não fazia sentido que ela pagasse algum preço por isso. O prazo de 90 dias venceu numa quarta-feira de setembro. Na segunda-feira que antecedia o vencimento, Juliana me ligou num tom diferente de tudo que eu havia ouvido naquelas semanas intermediárias. Disse que ela e Fábio haviam conseguido aprovação de financiamento no Banco do Brasil para assumir o imóvel no nome dos dois. A parcela aprovada era de R$ 1.980 mensais, em 240 meses, com juros negociados pelo gerente. Ela perguntou se eu estaria disponível para comparecer ao cartório para assinar os documentos de transferência. Disse que sim, que era o que eu havia planejado desde o começo. Marcamos para aquela quarta-feira às 14 horas no cartório de registro de imóveis do 2º Distrito, na Avenida Jerônimo Gonçalves. Estava esperando sentado na sala de espera quando eles chegaram. Juliana entrou pela porta e eu percebi algo de imediato que não consegui ignorar. Ela estava diferente, não de aparência, de postura. Havia algo mais firme na forma que ela andava, mais presente no olhar, mais adulto em tudo, como se os 90 dias tivessem adicionado alguma camada de substância que antes estava faltando. Fábio veio ao lado dela. Me cumprimentou com "Boa tarde, seu Antônio". Sem o sorriso de sempre, mas sem hostilidade. Um cumprimento seco e honesto. Sentamos juntos e aguardamos ser chamados em silêncio. Não houve conversa grande. Houve o silêncio de quem já disse o que precisava ser dito, e agora está executando o que precisa ser executado. Quando o atendente chamou o número, fomos até o guichê.
Assinamos os documentos um por um. O oficial verificou tudo, reconheceu as firmas, carimbou, registrou. A transferência foi concluída em 50 minutos. Quando saímos do cartório e estávamos na calçada com o sol da tarde de setembro em Ribeirão Preto batendo forte, Juliana pediu para Fábio esperar e me puxou de lado. Ele ficou a alguns metros atrás, olhando para o celular, dando o espaço que cabia ser dado. Ela me olhou, não da forma que ela havia me olhado naquele jantar. Me olhou do jeito que ela me olhava quando era adolescente e tinha feito algo errado e precisava falar sobre isso sem saber como começar. Era o olhar honesto, o olhar sem armadura. Pai, ela disse. Esperou um segundo. Eu sei que errei, não só no jantar. Eu sei que fui me afastando de você aos poucos e que fui deixando isso acontecer porque era mais fácil do que enfrentar o que estava errado na minha própria casa. E eu usei você como escudo para brigas que eram minhas, não suas. Isso foi errado. Foi muito errado. Não disse nada por um longo momento. Depois coloquei a palma da minha mão no rosto dela, como eu fazia quando ela era pequena e acordava com febre de madrugada, e eu ficava sentado na beira da cama esperando a temperatura baixar. Eu sei, filha, disse. Ela me abraçou forte, no meio da calçada, com o trânsito da tarde passando, com o sol quente, com Fábio a alguns metros, com o documento da transferência na bolsa dela. Eu a abracei de volta com tudo que um pai de 61 anos tem dentro do peito depois de uma vida inteira de trabalho por uma pessoa. E ficamos assim por uns bons segundos que eu não trocaria por nada. Quando nos soltamos, ela estava com os olhos vermelhos, mas não estava chorando mais. Fábio se aproximou, estendeu a mão para mim. Não era o aperto entusiasmado e performático do começo. Era firme, era honesto. Olhou nos meus olhos pela primeira vez de um jeito que não tinha desvio. Obrigado, seu Antônio, ele disse. Apertei a mão dele sem dizer nada. Não precisava de palavra naquele momento. Cada um foi para o próprio carro, cada um seguiu o próprio caminho, e a vida continuou. Não acabou aí. Seria ingênuo e desonesto dizer que acabou de forma perfeita e total. Fábio continuou sendo um homem com dificuldade real com a ideia de limite e de consequência. Continuou tendo em si aquele núcleo de quem cresceu sem precisar construir nada, e que por isso tem resistência ao desconforto do esforço genuíno. Mas passou a lidar com isso de um jeito diferente, mais discreto, mais consciente de que havia linhas que não se cruzavam mais. E isso já era substancialmente diferente de antes. Os jantares de domingo voltaram 2 meses depois, em novembro. E quando voltaram, eram outros. Cada um contribuía. Vera fazia o prato principal. Juliana trazia a sobremesa, às vezes feita por ela mesma, às vezes comprada numa padaria boa. Fábio trazia o refrigerante, ou uma garrafa de vinho, ou às vezes um queijo especial que ele havia comprado numa queijaria que tinha descoberto em Sertãozinho. Pequenas contribuições, mas importantes, porque a forma como as pessoas participam diz tudo sobre o que elas entendem da relação. Isabela continuou sentando do meu lado. Isso não mudou 1 milímetro. Chegava correndo, pulava no meu colo sem aviso, me contava tudo da semana em detalhe, antes de sentar direito. Me mostrava os desenhos que havia feito na escola. E nesses momentos eu não pensava em nada do que havia acontecido. Pensava no pé de manga do quintal, pensava no meu pai na bicicleta verde, pensava na minha mãe sobre a bacia de roupa. E ficava profundamente grato. Em outubro, Vera e eu viajamos para Portugal. 16 dias. Lisboa, Porto, Sintra, Évora, Óbidos. Fui pessoalmente até a Agência Paulista Viagens, na Rua Duque de Caxias, e pedi o pacote mais completo que eles tinham disponível dentro de um valor razoável. Nunca tínhamos ido à Europa. Sempre adiamos por conta da empresa, dos contratos, dos compromissos de pai que nunca terminam. Dessa vez eu disse, não, dessa vez a gente vai. Ficamos 16 dias. Andamos pelas ruas de paralelepípedo de Lisboa, com os joelhos doendo, mas o coração cheio. Comemos bacalhau de formas que eu não sabia que existiam. Ficamos sentados em barzinhos até meia-noite, ouvindo fado entrar pela janela aberta. Vera chorou numa noite num restaurante no bairro do Chiado. Eu perguntei por que ela estava chorando. Ela olhou para mim com aquele sorriso molhado e disse, porque a gente está aqui, Antônio. A gente finalmente está aqui. Peguei a mão dela por cima da mesa. Nenhuma outra palavra foi necessária. Em novembro completei 62 anos. Juliana ligou às 6h58 da manhã, antes do despertador da Vera, antes de qualquer outra mensagem. Feliz aniversário, pai. Te amo. Simples, direto, real, disse. Te amo também, filha. E o dia começou do jeito que eu queria que começasse. Olhando para tudo que aconteceu naquele ano de 2024, com a distância que o tempo dá e que é necessária para enxergar com honestidade, o que eu vejo não é vitória nem derrota. Não tem troféu nessa história. Não tem personagem que ganhou e personagem que perdeu. O que tem é uma família que passou por uma crise real, que olhou para uma verdade desconfortável sem desviar completamente, e que saiu do outro lado diferente. Não perfeita, diferente.
com cicatrizes, com memórias que têm peso, mas com algo que talvez não existisse antes. O respeito mútuo que foi testado, que passou pelo fogo e que sobreviveu não porque era bonito, mas porque era real. Fui pai de um jeito que achei ser o certo durante 30 anos. Me dediquei, me privei, trabalhei sem parar. E em algum momento desse caminho longo, eu criei sem perceber uma estrutura de dependência que não servia a ela, que não servia a mim, que não servia a ninguém de verdade. Ela cresceu dentro de um conforto que eu havia construído, sem precisar construir nada, sem precisar saber o que é apertar o cinto com força suficiente para deixar marca. E o Fábio chegou nesse cenário e encontrou uma mulher que não sabia exatamente onde terminava o suporte do pai e onde começava a responsabilidade própria. Não foi culpa de ninguém sozinho. Foi um sistema que foi se instalando aos poucos, por amor, por generosidade, por querer o melhor para ela. E que produziu um resultado que nenhum de nós havia planejado. Quando aquela frase foi dita no jantar de junho, ela revelou tudo isso num segundo. Como um relâmpago que ilumina o campo inteiro por um instante, e você vê tudo o que estava lá no escuro, mas que você não estava enxergando. Foi doloroso. Era necessário. E a resposta que eu dei, aquela resposta calma, direta, sem grito e sem drama, foi a resposta mais honesta que eu poderia ter dado. Porque era a realidade, era o fato. E o fato, dito com clareza no momento certo, é às vezes o ato de amor mais poderoso que existe. Se você chegou até aqui nessa história, se você ouviu cada parte desde o começo até agora, eu quero te dizer com toda a sinceridade que tenho. Obrigado. Obrigado de verdade. Porque tem muita gente por aí que está passando por algo parecido e que está carregando esse peso em silêncio, sem saber que tem alguém do outro lado que entende. Se você é pai ou mãe sustentando alguém que te desrespeita, saiba que você tem o direito de parar. Não por raiva, por respeito a si mesmo e à história que você construiu com tanto custo. Se você está sendo usado como conveniência por quem deveria te amar sem condição, saiba que amor que não te respeita não é amor. É hábito. E hábito se quebra quando você decide que vai quebrar. Se você tem um pai, uma mãe, um avô que está passando por isso, que está sendo descartado depois de uma vida inteira de dedicação, compartilha esse vídeo com eles. Às vezes, ouvir a história de outra pessoa é um empurrão que alguém precisa para ter coragem de reagir. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Escreve se você já passou por algo parecido. Escreve se essa história te tocou em algum lugar. Eu leio cada comentário, sempre li e vou continuar lendo. Dá um like se você chegou até o final, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve se você quer continuar aqui toda semana com histórias reais como essa. Ativa o sininho para não perder nenhuma. Eu sou Antônio Carlos Mendonça, tenho 62 anos, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, filho de torneiro mecânico e lavadeira, construtor da minha própria vida, tijolo por tijolo, fio por fio, decisão por decisão. E eu ainda acredito, com tudo que sou e com tudo que aprendi, que família que se respeita é família que dura. Um abraço forte do fundo do coração e fique com Deus.